Boa noite, pessoal. Vamos esperar algumas pessoas entrarem, que a gente está começando agora mais uma live. Vamos esperar mais um minuto enquanto mais pessoas entrem na sala. A gente vai falar hoje sobre lúpulo de final de fervura. O porquê que a gente usa, a quantidade que a gente usa, como elaborar receitas pensando no lúpulo de final de fervura. Qual que é o objetivo do lúpulo de final de fervura? Quantidades que a gente pode utilizar, né? E algumas dicas aí de receitas. Desculpa estar começando 10 minutos atrasado. Eu estava fazendo cerveja, eu terminei de jogar a levedura agora. Estou fazendo uma Session IPA para o Natal. Dividi em 2 fermentadores. Vou fazer um dry hop de Comet e outro de Victoria's Secret. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos falar de lúpulo de final de fervura hoje. Vamos esperar mais um minutinho aí o pessoal entrar. Já vamos começar. Boa segunda-feira para todo mundo. Obrigado às pessoas que sempre... Tem bastante gente que sempre está aqui. Estou vendo aqui pelas pessoas que estão entrando. Sempre acompanhando nossas lives. Bom, galera, esperando um pouquinho o pessoal entrar aí, só para dar um update para vocês. Aquele equipamento que a gente vai utilizar para estudar o amargor, o que eu chamei de banho-maria, eu estou começando a instalar ele hoje, estou passivando ele, estou ligando os cabos e amanhã eu vou conseguir fazer o teste, né, a primeira fervura com ele. Essa semana eu devo postar, então, no blog da Brau Academy, lá no site, e também no YouTube da Brau Academy, um vídeo desses testes. Ainda é uma surpresa para mim, se o banho-maria tá funcionando, né? Vamos ver. Amanhã eu vou conseguir ver. Hoje eu estava limpando ele, fiz a minha cerveja hoje. Fui comprar uma chave Alli para abrir. Já estou fazendo já todos os testes, eu estou documentando tudo em vídeo para vocês verem depois. Estou muito ansioso. Então, galera, a gente vai começar a testar agora a teoria que a gente tem de cálculo de amargor. Então, esperem aí, mas já esperaram ansiosamente por muito tempo. Em breve a gente vai ter um resultado aí. É sempre devagar, né? Lógico. O que eu mais faço é dar aula, então nos tempos vagos que eu pego aí para fazer o estudo de amargor. E lúpulo, né? Talvez o ingrediente preferido pela maioria, pelo menos pelas pessoas que gostam de IPA, né? E a gente vai falar então na live de hoje sobre o lúpulo, sobre elaboração de receitas com lúpulo. Eu vejo que muita pessoa não sabe ainda como usar, qual quantidade correta utilizar de lúpulo para fazer um estilo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Vou contar alguns casos trágicos que aconteceu, tá? Para que vocês fixem bem e não cometam o mesmo erro, tá? Vamos falar primeiro como usar lúpulo, né? Como usar o lúpulo para dar sabor. O lúpulo ele dá 3 coisas. Primeiro, amargor, que é o que a gente sabe, né? Amargor para cerveja comercial é o mais importante, né? Amargor ele é dado pelos alfa-ácidos. Na live da semana passada a gente falou sobre isomerização. Que raios que é a isomerização, como que acontece, o que influencia. Eu falei uns 4 fatores que influenciam na isomerização. Eu já estou estudando quase 30, são 29 até agora. São os fatores que influenciam na isomerização que eu estou estudando. No software a gente vai contemplar pelo menos uns 10, tá? Para que seja um pouquinho mais correto nosso cálculo de amargor, né? Então a primeira coisa que o lúpulo dá é amargor. Segunda coisa é sabor.
sabor pelas pessoas talvez seja menos importante do que aroma. Porque o ser humano, a fisiologia nossa, a gente sente muito mais o aroma. Então a terceira, é claro, é o aroma, né? As pessoas, na hora que sentem um aroma de lúpulo, o aroma ele influencia no sentimento que a gente tem de sabores, tá? Quem faz curso de sommelier aprende muito isso, né? Nos cursos que a gente dá de sommelier, tem uma parte de análise sensorial em que a gente fala que o aroma ele influencia em até 80% de todo o sabor que a gente sente. Então, primeira coisa que a pessoa lembra que o lúpulo traz pra gente é amargor. A segunda, ele vai pensar logo em aroma. Mas acaba menosprezando o sabor que o lúpulo dá. E é por conta disso que me motivou a fazer esse vídeo, que é para justamente falar para vocês como que o lúpulo, durante toda a etapa do processo produtivo, impacta em sabor também. Como que ele impacta em sabor, como que a gente pode pensar na hora de elaborar a nossa receita, tá? Bom, eu sempre nos cursos de receita que eu dou, eu faço um comparativo. Imagina um vegetal em que você come cru. Se esse mesmo vegetal ele fosse cozido por 10 minutos, tá? O mesmo vegetal. Qual tem mais sabor? Qual tem mais intensidade de sabor? É lógico que é o que a gente não cozinhou. O cozimento, o que ele acontece? Ele extrai sabor, ele extrai aroma, temperatura alta extrai. Só que a fervura, ela acaba tanto coagulando proteínas e polifenóis, tá? Durante a fervura, eu acabo reduzindo o sabor do lúpulo, tá? Durante a fervura. E eu acabo também reduzindo então o sabor quanto mais tempo esse lúpulo estiver em contato com o mosto quente, com fervura, menos sabor ele vai ter. A adição de lúpulo, então, que eu estou dizendo para vocês, que mais dá sabor é qual? Fazendo um comparativo com o vegetal, né? Com o exemplo que eu dei, de um vegetal que você come ele cru e um vegetal que você come ele cozido por 10 minutos. O cru é o quê? É o dry hop, né? Já repararam que quando você faz o dry hop, jogou o lúpulo lá, tem uma explosão de aroma, né? Em 2 dias a gente tem uma bela de uma explosão de aroma. Só que quando tem essa explosão de aroma, a gente tem um sabor muito mais intenso também. Já repararam nisso? Se não repararam, comece a reparar na hora que você for fazer seu dry hop. Experimenta a cerveja antes de fazer o dry hop. No momento que você for jogar o lúpulo lá, experimenta a cerveja, joga o lúpulo, volta daqui a 2 dias. Experimenta ela de novo. Não só no aroma, mas no sabor também. Tá? Experimentem o sabor dessa cerveja após o dry hop. Impacta e impacta muito. Toda a parte vegetal do lúpulo acaba sendo extraída, né? Tudo que a gente joga ali acaba extraindo, não é só os óleos essenciais. Os óleos essenciais é o que dá o aroma. O que mais impacta no sabor do lúpulo, já foi cientificamente provado, são polifenóis. A gente tem uma gama muito grande de polifenóis na cerveja. Na hora que eu falo de polifenóis, o primeiro que vem na tua cabeça é o tanino, né? Que é o que dá astringência, aquela sensação de boca seca, né? Ou, quem já fez alguma aula de invase comigo vai lembrar que eu falo dos flavonoides. Flavonoides são a categoria de polifenóis que dão turbidez. Então você já deve ter reparado também na hora que você joga o dry hop,
também aumenta a turbidez da tua cerveja, né? Então, não só taninos e flavonoides, mas outros polifenóis que dão muito sabor vão ser extraídos durante o dry hop, tá? Então, o sabor de lúpulo que o dry hop dá é muito importante. Pergunta, vamos lá. 3 perguntas. Primeira delas, a mais fácil. Em que momento, qual adição de lúpulo dá mais amargor? A do início de fervura, essa é fácil, né? Qual adição de lúpulo dá mais aroma? O dry hop, essa é fácil também. Terceira, talvez a mais difícil. Qual adição de lúpulo dá mais sabor? Intensidade de sabor. Tem muita gente que já viu um gráfico que foi tirado da culinária, que diz que a 15 minutos de fervura é o momento em que dá mais sabor. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Por quê? Porque isso é para culinária. A gente tem na fabricação de cerveja uma outra situação, onde você tem coagulação de proteínas e polifenóis. Tá? E se eu estou falando que o polifenol dá sabor, se eu tiver coagulação dele, eu tenho redução de sabor. Respondendo então a terceira pergunta. Qual adição de lúpulo que dá mais sabor? Dry hop. Esse é um ponto bem crítico, tá? Só se você realmente fizer o teste. Tem muita gente que fala que é o lúpulo de final de fervura, tá? Pode fazer o teste, podem fazer o teste, tá? Pega o mesmo lúpulo, mesma quantidade, que você for jogar final de fervura ou dry hop. O dry hop vai dar um sabor diferente do de final de fervura. Porém, o dry hop dá um sabor mais intenso, mais fresco, com maior frescor, tá? Que o lúpulo tem. Bom, o que dá mais amargor é começo de fervura. O lúpulo que dá mais aroma é dry hop. O lúpulo que dá mais sabor é dry hop. Por que cargas d'água eu jogo lúpulo no final da fervura? Para responder essa pergunta, eu tenho que falar para vocês um conceito que sim, foi trazido da culinária pelo Sam Calagione, que é o dono da Dogfish Head, né? Hoje foi vendida, mas ele foi um cara que realmente explorou demais lupulagem, né? A gente deve muito a ele por conta das técnicas de lupulagem que ele trouxe para a gente, né? Não dá para falar todas aqui, né? A gente está focando aqui em lúpulo de final de fervura. Em outras oportunidades a gente fala, ele montou um Hopinator que joga lúpulo uma vez por minuto, só que você regula a cada 60 segundos, ou a cada 40 segundos, ou a cada 30 segundos na cerveja. E por que ele fez isso? Quanto mais você varia as adições de lúpulo, maior complexidade de sabor a gente tem de lúpulo na cerveja, tá? Por quê? Você joga um lúpulo a 60 minutos. Esse lúpulo, ele não tem só amargor. Vocês sabem bem disso. Quem já viu as minhas aulas de lúpulo, eu enfatizo muito isso, tá? O lúpulo de final de fervura tem sabor. Muda a cerveja se eu substituir um Magnum de início de fervura por um Citra. Tem muita gente que faz IPA com Magnum. Se você substituir o Magnum por um Citra, o amargor fica mais limpo, o amargor fica mais fresco, o amargor fica mais leve. Então,
todas as adições de lúpulo têm sabor. Lúpulo que eu joguei a 60 minutos, ele ficou 60 minutos em contato com o mosto quente. Ele traz um perfil sensorial específico. O de 50 minutos traz outro perfil sensorial específico. Estou falando de sabores, tá? Diferentes. De 40 minutos, outro sabor. De 30, 20, 10, 0. Cada uma dessas adições de lúpulo traz um perfil sensorial diferente. Por quê? O lúpulo ele ficou em contato com o mosto quente por períodos diferentes. Como eu estava falando, durante a fervura a gente tem coagulação de polifenóis, evaporação de óleos essenciais. 20 minutos de fervura sobra só 1% dos óleos essenciais. É muito pouco, é realmente muito pouco. Mas o sabor muda. Então, conceito muito importante, na hora de pensar em complexidade de sabor, complexidade não é intensidade, é diferente, tá? A gente está falando de complexidade. Falando de complexidade de sabor de lúpulo na cerveja, quanto mais você variar as adições de lúpulo, maior a complexidade de sabor que você vai ter, tá? Isso tudo para responder a pergunta que eu fiz agora há pouco. Por que que a gente joga lúpulo de final de fervura? Sendo que a adição que mais dá amargor é a de 60 minutos. A que dá mais aroma é dry hop. A que dá mais sabor é dry hop também. E aquelas do meio da fervura para o final da fervura, por que que eu jogo aquilo? É para dar complexidade de sabor. Complexidade que todas as adições podem ter. Por que que se vê muito mais adições de final de fervura, né? Você vai fazer uma IPA, você joga um lúpulo a 60 minutos. E aí depois você vai jogar, fazer uma outra adição a 15, 5, 10, 0. Você vai concentrar bastante as adições no final da fervura. E não no começo da fervura. Porque no final da fervura, a intensidade de aroma e sabor é maior do que no começo da fervura. Então, se eu quero ter a cerveja complexa e também com intensidade de sabores, de lúpulo, eu vou adicionar lúpulo no final da fervura. Às vezes eu pego algumas IPAs para experimentar, e aí, pela experiência, né, às vezes eu consigo identificar a falta de lúpulo de final de fervura. Por exemplo, vou lá, tomo a cerveja, ela está com amargor, você sente uns 50, 60 IBUs, tá ok. Sente um aroma bem intenso, mas na hora que você toma, você sente, parece que ela é meio vazia. Vazia em complexidade de lúpulo. O malte começa a aparecer um pouco. Eu não sinto complexidade nela. Aí eu sempre faço as perguntas: qual lúpulo que você usou? O lúpulo estava fresco, estava novo? Qual quantidade de lúpulo que você usou e em que momento? Batata. A pessoa geralmente usa meia grama por litro ou 1 grama por litro de final de fervura, que já vai uma dica que é uma quantidade pouca para uma IPA. Né? Estou falando de quantidade de lúpulo de final de fervura. Meia grama por litro ou 1 grama por litro final de fervura é pouco. O ideal é por volta de 2 gramas por litro. Tá? Contando todas as adições, 15, 10, 5, 0. Né? Se eu somar todas elas, o ideal é que fique por volta de 2, 2,5 gramas para cada litro de cerveja, essas adições de final de fervura, tá? Então, com a finalidade de dar complexidade nessa cerveja, para dar intensidade de sabores, a gente vai jogar lúpulo de final de fervura, tá? Eu já dei a primeira dica, qual que é a quantidade
de lúpulo que a gente tem que jogar numa IPA, por volta de 2 gramas por litro. Por que você está falando em grama por litro e não IBU? A finalidade do lúpulo de final de fervura é da complexidade de sabor, né? É dar sabor e não amargor. A adição que tem a finalidade de dar amargor vai ser a adição de começo de fervura, tá? Aí eu penso em IBU, no lúpulo de 60 minutos, começo de fervura. Na adição de final de fervura eu estou pensando em sabor. Eu costumo pensar, na hora que eu elaboro as minhas receitas, em grama por litro, tá? E funciona bem. Porque o que eu quero saber dessa adição de final de fervura é o quanto de carga vegetal que eu estou extraindo. Em resumo, polifenóis, que é o que vai dar sabor. E dá um pouquinho de aroma também, pouco, mas dá, né? Outras dicas de quantidade de lúpulo de final de fervura, vamos lá. Então a IPA foi a primeira dica. Tem muita gente que vai fazer uma lager. Eu estou falando uma lager com baixo amargor, seria uma lager tipo 15 IBUs, 13 IBUs, que é o que o brasileiro chama de Pilsen, que está longe de ser Pilsen. A gente sabe que Pilsen tem de 30 a 40 IBUs, né? Não é Pilsen tcheca e nem Pilsen alemã. É uma lager que eu costumo chamar de lager genérica, quando tem esses 15 IBUs. Você não sente um amargor tão intenso, não chega nem a uma Helles você sente um pouco do amargor, que ela tem já 20 IBUs, 18, 20 IBUs, né? Mas na hora de fazer uma lager dessa, bem leve, se você só faz uma adição de lúpulo, que é essa adição de amargor, qual que é a sensação de boca dela? Qual que é o sabor que essa cerveja fica? Ela fica vazia. Faltando o lúpulo de final de fervura, você não adicionando o lúpulo de final de fervura, essa cerveja vai ficar simples. Aonde? Que na falta dessa adição de final de fervura, o sabor do malte vai subir. Vai subir, vai vir um adocicado de malte, tá? Devido a pouco lúpulo, pouca complexidade de lúpulo. Então, na hora que você toma a cerveja, o equilíbrio dela entre malte e lúpulo está pendendo muito mais para o malte, tá? A dica é, para equilibrar esse tipo de cerveja, fazer uma adição de final de fervura numa lager. Nessa lager que eu estou falando, eu faria uma adição de final de fervura de 0,3 a 0,5 gramas por litro. Ah, mas isso é muito baixo. Você falou que para uma IPA não... mas a gente não está falando de IPA, a gente está falando de uma lager realmente muito leve, tá? Em que se eu não jogar lúpulo no final da fervura, o dulçor do malte fica muito evidente e acaba deixando ela um pouco enjoativa, sem graça, né? Para ficar evidente o sabor do lúpulo de final de fervura, eu te diria que é a partir de 1 grama por litro. Se eu estou falando jogue meia grama por litro nesta lager, é só para dar uma balanceada no sabor entre lúpulo e malte, tá? Com isso, você vai conseguir deixar ela mais equilibrada, dar um brilho um pouco mais nela, né? Porque só o sabor do malte, ela fica meio enjoativa, ela fica meio doce, né? Eu fazendo essa adição, então, de meia grama por litro no final da fervura, eu vou equilibrar muito bem a lager, que é o que eu chamo de lager não lupulada, tá? Falando então, fazendo um paralelo com a lager lupulada, que seria uma coisa que o brasileiro não toma muito, é a Pilsen tipicamente alemã, ou tcheca, né? Que é uma cerveja que tem 40 IBUs. Ela vai de 1 a 2 gramas por litro no final da fervura. A Pilsen alemã e a tcheca, nenhuma delas tem dry hop. O dry hop vem da nossa cabeça.
tá? Historicamente, essas cervejas não têm dry hop, tá? Não tem dry hop e tem por volta de 1 ou 2 gramas por litro a 0 minutos de fervura. Isso já dá um pouquinho de aroma, um arominha interessante, um aroma baixo, que é o que esses estilos pedem. E aumenta muito a sensação de lúpulo, o sabor de lúpulo, tá? Então, para uma lager lupulada, fica a dica aí, 2 gramas por litro. Na hora que eu vou fazer uma Weiss, aí eu vou contar uma história trágica para vocês. Eu estava trabalhando numa cervejaria e aí o que aconteceu? A bomba que trasfegava o mosto da panela de clarificação para fervura quebrou. E essa receita ela tinha uma adição de lúpulo de 0,4 gramas por litro. Então, eu joguei metade. O cara que estava fazendo a cerveja lá jogou metade do mosto para dentro da panela de fervura, mas ele não reduziu o lúpulo. Então, essa adição de lúpulo foi para 0,8 gramas por litro. A receita original é 0,4. Eu joguei metade do mosto e a mesma quantidade de lúpulo da receita original, eu estou falando que eu dobrei a lupulagem de final de fervura, foi para 0,8 gramas por litro. Com isso, a Weiss acabou ficando o que a gente apelidou esquisita. A gente chamou ela de esquisita, né? Foi um grande amigo meu, não preciso falar o nome, mas foi um grande amigo meu que fez essa cerveja e trouxe, né, para eu experimentar, e aí ele contou todo o caso e demorou para eu descobrir qual que era. Eu estava sentindo o sabor de lúpulo. Enfim, nessa Weiss, quando você for fazer qualquer Weiss, a minha dica é o seguinte: se você adicionar lúpulo de final de fervura, adicione ele a 0,3, 0,4 gramas por litro. E a adição nessa Weiss você faria 15 minutos para o final da fervura ou a 0 minutos? A 15, né? Uma Weiss não tem que ter aroma de lúpulo. Eu não tenho que adicionar lúpulo numa Weiss a 0 minutos de fervura. Eu tenho que adicionar a 15, se eu adicionar, tá? O excesso de sabor de lúpulo numa Weiss acaba brigando com o esterificado, acaba desbalanceando ela e acaba descaracterizando a cerveja, tá? A mesma coisa você pode observar nas belgas. Se você jogar uma quantidade de lúpulo maior do que essas quantidades que eu estou dando para você, essa mesma regra da Weiss vale para uma belga, uma tripel, uma Belgian Blonde, enfim, quadruple, double, por volta de 0,4. Se a cerveja é escura como uma quadruple, pode ser 0,5, 0,6 a 0,8 no máximo gramas por litro no final da fervura. Se aparecer demais, você já tem outro estilo, né? A gente tem Belgian IPA, né? Que hoje já é feita com dry hop, com bastante lupulagem de final de fervura, né? Então, se eu quiser copiar a receita original do jeito que ela realmente é, você vai jogar essas quantidades que eu falei, por volta de 0,4, 0,5 gramas de lúpulo de final de fervura, tá? Então eu falei da lager não lupulada, eu falei da Weiss e as belgas, que a regra é a mesma. Vamos falar das inglesas. Inglesas, a gente tem inglesas muito lupuladas, que tem IPA e Pale Ale, e você tem inglesas não tão lupuladas, como uma Porter e uma Brown. Vamos falar de uma Porter e de uma Brown que não é muito lupulada. Não é muito lupulada, não tem tanto sabor de lúpulo, não tem tanto aroma de lúpulo.
Qual que é a adição de final de fervura que eu vou fazer nessa cerveja? Eu vou jogar a 15 minutos e não a zero, uma quantidade por volta de 0,7, 0,8 gramas por litro. Nessa quantidade, o lúpulo não vai aparecer, não vai se destacar, não vai sobressair ao malte. É só para temperar um pouco da cerveja, tá? Falamos das inglesas não lupuladas, as inglesas lupuladas. As inglesas lupuladas, aí eu tô falando de uma IPA inglesa, né? Quanto que a gente joga de lúpulo de final de fervura nessa IPA inglesa? O ideal é ficar por volta de 2 a 3 gramas por litro de final de fervura. Geralmente a IPA inglesa não tem dry hop, tá? Geralmente ela não tem. Lá na Inglaterra, né? Agora quando o brasileiro faz, ele joga dry hop, tá? Cuidado com os lúpulos ingleses. São lúpulos que dão um gramíneo muito mais fácil do que qualquer variedade americana. O gramíneo, ele é dependente da variedade. Essa é uma longa história que eu não consigo falar hoje para vocês. Quem já viu meus cursos de lúpulo, viu como que eu falo do gramíneo, né? Ele depende muito da variedade, enfim. Resumindo, o lúpulo inglês, ele tem um potencial de dar gramíneo acima de 3 gramas por litro, tá? Se eu começar a chegar por volta de 4 gramas por litro, a probabilidade do gramíneo começa a aumentar. A adição de lúpulo de fervura na tua IPA inglesa vai ser então de 2 a 3 gramas por litro, tá? Somando todas as adições, 15, 10, 5, 0 minutos para o final da fervura, tá? Não falei das americanas, né? As americanas, quanto que a gente jogaria então de final de fervura? Eu falei da IPA clássica. A IPA é por volta de 2 gramas por litro. Dando um passo um pouquinho para trás, uma Session IPA ou uma APA, Session IPA inclusive é a cerveja que eu fiz hoje, eu joguei 1,5 grama por litro de final de fervura. Eu joguei tudo a zero, tá? Eu fiz uma adição na Session IPA a 60 minutos de fervura, e aí uma adição a 0 minutos de fervura na proporção de 1,5 grama por litro, tá? Então, uma Session IPA e uma APA por volta de 1,5 gramas por litro, tá? Para que ela fique de acordo com o estilo. Uma American IPA normal por volta de 2 gramas por litro. Uma Double IPA por volta de umas 4 gramas por litro. Uma New England. New England talvez seja a única cerveja que a gente pegue e jogue muita lupulagem no final da fervura e não adiciona nenhuma quase a 60, tá? Porque a New England, no final da fervura, ela vai de 6 a 8 gramas. Final de fervura, não estou falando do dry hop. No dry hop é mais 12, tá? Uma New England, total de lúpulo dela é por volta de 20 a 25 gramas por litro, tá? Então eu falei acho que basicamente de todos os estilos, tá? Dei todos os exemplos. Bom, gente, é isso. A ideia da live é cobrir um assunto e tentar fazer ele o mais aprofundado possível, tá? Não é uma aula, mas assim pegar um assunto e a gente ir bem focado nele e bem aprofundado, tá? Então a ideia da live de hoje foi falar do lúpulo de final de fervura, qual que é o impacto dele, como usar, né? Vamos olhar agora as perguntas, né? A gente tem mais uns 10, 15 minutos aí. Vamos pegar primeiro aqui o Facebook. Boa noite, José Márcio. Tudo bem? Boa noite, Vinícius.
Ô Vinícius, que legal, cara. H2 Beer, sua cervejaria. Show de bola. Acompanha nossas lives aí, toda segunda-feira às 8 horas da noite. Tamo por aí. Se perder alguma, tá tudo gravado ali no YouTube. Amanhã eu subo. Sempre com um dia depois. Grande Roger, cara. O cara que mais gosta de Citra no planeta. Beleza, cara? Eu não usei Citra hoje na minha Session IPA, cara. Não fica bravo comigo. Eu usei Victoria's Secret e Comet. O Comet é muito legal, aí vai uma dica de lúpulo para vocês. O Comet ele é muito legal, ele é muito frutado para se fazer IPA. O Victoria's Secret também, ele é um excelente lúpulo. A desvantagem do Victoria's Secret é que tem 51% de corrumulona. Para amargor ele não fica tão legal, mas para dry hop eu estou usando ele só no dry hop. Ele é muito legal, o Victoria's Secret. Grande Maurício, meu guitarrista predileto, cara, arrasou ontem, meu irmão. Foi muito bom, cara, a festa lá. Perdi o busão, cara, na hora que eu tava voltando de Indaiatuba ontem, por 10 minutos. Mas os caras remarcaram a passagem para uma hora depois, foi de boa. Pergunta do Maurício. Obrigado pelo encontro de ontem. Cara, eu que agradeço, meu irmão. Foi muito legal. A galera de Indaiatuba tá fazendo cerveja muito bacana. Qual o PBM? O problema você vê em não adicionar lúpulo no início da fervura numa IPA. Se eu vejo problema, não, eu não vejo problema. Eu realmente não vejo problema você não jogar lúpulo a 60 minutos e pegar todo esse lúpulo e jogar todo ele no final da fervura. Você vai gastar mais lúpulo com isso, né? Se você fizer isso, porque o lúpulo de final de fervura dá um amargor menor. Então você vai ter que aumentar o uso de lúpulo na tua cerveja. Só que você aumenta o sabor também. Sabor e aroma. A tua cerveja fica mais intensa. Esse é um conceito da New England, da Session IPA, né? Mas não é muito usado em Double IPA, né? A IPA normal geralmente não se usa, mas se quiser usar, eu acho muito legal. Continuando então a pergunta do Maurício, ou seja, adicionar apenas dos 30 minutos para frente. Se prejudica a qualidade do amargor. Não, prejudicar a qualidade do amargor não. A qualidade do amargor ela se dá mais pela variedade do lúpulo, tá? Se a gente está usando a variedade correta, que você fez a minha aula de lúpulo, né? Aquelas variedades que eu sempre falo são as variedades boas para se fazer dry hop, que nem meu amigo Roger adora o Citra, né? Eu sempre falo do Citra. Citra, Amarillo, Cinco, Mosaic, entre outros, né? Equinox também, Azaka e aí vai. Sabro agora, recentemente, TNT, enfim, Victoria's Secret. Se for um lúpulo bacana para se usar em IPA, não tem problema você usar em grande quantidade, porque ele não vai piorar a qualidade do amargor, não vai dar gramíneo facilmente, tá? E vai deixar a tua cerveja mais intensa, tá? Com isso mais intensa. Então vale a pena sim, cara, vale a pena fazer essa técnica que é não jogar no começo da fervura e jogar só no final. Essa técnica no livro Hops, do Stan Hieronymus, ele dá o nome de Hop Bursting. Bursting de explosão, explosão de lúpulo. Você tirando a adição de 60 minutos para fazer só lúpulo de final de fervura, se aumenta o sabor e você vai ter que aumentar a quantidade também. Então é bacana essa adição. Grande Vitor, meu amigo de Floripa, logo em breve abrindo uma cervejaria em Santos. Grande Luiz Alberto, como é que você tá? Não tomei a tua cerveja ainda. Obrigado, cara, obrigado. Você está usando Columbus a 60 minutos, Cascade a 15 e no dry 3 grãos por litro.
3 gramas por litro de dry hop, né? E a lupulagem de 15 minutos, também por volta de 2, 3 gramas por litro. Fica bacana sim. Grande Wagner, cervejaria Trevisan, como é que tá? Cássio perguntando, qual o tempo ideal de fervura para adicionar lúpulo para sabor e qual ideal para aroma? Cássio, eu vou te pedir a gentileza que você reveja esse vídeo. No começo eu falei sobre isso. Qual adição que dá mais amargor, qual é que dá mais aroma e qual que dá mais sabor, o porquê que a gente joga lúpulo de final de fervura, o como deixar a cerveja mais complexa. Todas essas tuas perguntas e mais eu falei no começo do vídeo. Amanhã até o final do dia eu consigo subir lá no YouTube da Brau, tá? Eu te peço a gentileza para que você veja lá que tem todas as respostas. Vamos agora para o Instagram. Instagram bombou hoje, gente. Caramba, que legal. Deu bastante gente hoje, que bacana. Alexandre Santos, cervejaria Mutterhaus. Eu achei que tinha uma pergunta, mas não tem. Grande Miziara, campeão do último concurso da Brown Academy. Laísa, fala mais devagar. Eu tentei falar, eu falei nessa live, eu falei mais devagar do que nas outras, né? Dá uma revista, uma olhada de novo nesse vídeo quando eu subir lá no YouTube, que aí você anota todas as dicas. E o First Wort Hop? O First Wort Hop, eu acho que eu já falei em alguma live, eu tenho uma vaga lembrança aqui, que acho que foi uma das primeiras lives eu falei do First Wort Hop. O que acontece no First Wort Hop? Vale a pena relembrar. No First Wort Hop, você tendo feito a correção de cálcio na tua cerveja, esse cálcio ele reage com a membrana celular, membrana dos óleos essenciais, e aí deixa uma parcela desses óleos essenciais solúveis. Aumenta o sabor de lúpulo na cerveja. Aumenta o sabor e o amargor, tá? O amargor também aumenta. Ao invés de jogar lúpulo a 60 minutos, se você pegar esse lúpulo de 60 minutos e jogar no First Wort, aumenta amargor, lógico, né? Entrei mais tempo em contato com o mosto quente e dá mais sabor e um pouquinho de aroma. Fica mais interessante, é fácil de perceber essa diferença, tá? Microcervejaria. Marcos, né? Se eu não me engano, eu perguntei teu nome uma outra vez. Tá falando que depende da safra, o dry hop tem uma bela diferença. Tem mesmo. Com certeza. Depende da qualidade também do lúpulo. Muita gente que faz dry hop às vezes fala assim: o que aconteceu? Eu joguei uma cacetada de lúpulo aqui, foi mais de 4, 5 gramas por litro, não deu aroma, não deu nada. Mas a gente vai ver um lúpulo um pouco velho, né? Se o lúpulo está um pouco velho, não adianta você aumentar a quantidade que ele não vai dar aroma. Sabor vai dar um pouco, mas aroma é o primeiro que vai embora. Evandro perguntando, uma Pale Lager. Seria legal fazer o dry hop? Com certeza, cara. Dry hop para mim é a partir de 2 gramas por litro. Se for uma Pale Lager com a intensidade aí de uma APA, de uma American Pale Ale, por volta de 2 ou 3 gramas por litro de dry hop. Mais alguém?
O Evandro também está perguntando, fiz uma New England e usei 14 gramas de lúpulo no dry hopping e 21 no total. A quantidade é essa mesma, né, cara? É uma quantidade bem grande, cara. Bacana, bacana. Show de bola, galera. Muita gente acenando e agradecendo. Bacana. Eu tive essa ideia que, cara, teve um aluno que me perguntou hoje sobre lúpulo de final de fervura, né? Diferença, sabor e tal. Eu falei, tá aí, um assunto para falar na live de hoje. Foi hoje cedo que eu falei com esse aluno e aí ele me perguntou, eu falei, putz, tá aí um bom tema para live. Então foi de onde surgiu essa ideia. Que acho que é uma coisa que poucas pessoas falam sobre isso, né? Realmente poucas pessoas falam. Eu abordo muito nos meus cursos de receita, mas nem todo mundo aqui nas lives já fez meus cursos, né? Enfim. Marco André, quanto tempo antes devo tirar o lúpulo da geladeira? Cara, no momento que você for jogar. A levedura que tem uma história de você adaptar ela, tirar umas 2 horas antes para ir esquentando ela um pouco, para depois você fazer o pitching no mosto. Mas o lúpulo não, cara. Ah, Celão Martins falando que usou Comet. Show de bola, cara. Eu gostei. Eu já usei Comet uma vez. Eu fiz um single hop de Comet. Ficou animal, cara. Marco André perguntando, uma Session IPA, quantos IBUs normalmente deve ter? Cara, nas minhas sessions que eu faço entre 30 e 35. 30 e 35. Computando os lúpulos de final de fervura também. Se a gente joga bastante lúpulo de final de fervura, o software ele vem padrão não calculando o amargor, tá? Ele dá 0 de amargor no lúpulo de 0 minutos. Tem que fazer uns ajustezinhos no software, no Beersmith, para ele calcular corretamente, tá? Qual o lúpulo ideal para Weiss? Ô Jeff, para Weiss, cara, para Weiss e belga, são lúpulos alemães. Pode pegar aí Mittelfru, Tradition, Tettnanger, até o Saaz. O Saaz é muito legal. Numa belga mais maltada, o Saaz fica muito bacana. Até numa tripel fica bacana também, tá? Já usei Saaz numa tripel e ficou legal, tá? Mas numa Weiss especificamente, um lúpulo bem floral. Eu usaria aí um Tradition, já usei muito, e Mittelfru já usei muito. Tettnanger também fica bacana. Styrian Golding também fica muito bacana. Beer Sommelier Campinas. Qual a melhor temperatura para dry hop? Melhor temperatura, temperatura de final de fermentação. Fermenta aí, né, entre 17, 18, no máximo 19 graus. Pode subir para 22, 24 graus e jogar o lúpulo. Tem muita gente Tem gente que está começando a fazer agora dry hop em temperaturas um pouco mais baixas. E aí esse mais baixo é por volta de 14, 15, 16 graus. E aí tem muita gente falando assim, mas eu ouvi falar que o dry hop é melhor em 14 e 16 graus porque todo mundo usando, mas por quê? Por que está todo mundo usando? De uns 2 anos para cá, eu acho que o primeiro cara que eu ouvi falar disso foi o John Palmer. Que ele veio aqui no Brasil, ele deu uma palestra e ele falou assim, depois que a gente joga dry hop na cerveja, a cerveja tem diacetil. Bé. Que porra, por que diacetil? É porque na hora que você joga o lúpulo na cerveja, o lúpulo tem enzimas que quebram alguns açúcares e fazem com que a levedura volte a fermentar um pouquinho. Um pouquinho, não é muito.
Um pouquinho. De novo, um pouquinho. Tá? Agora, o diacetil numa IPA ser evidente, puta que eu pariu, né? Eu não sei se eu sou muito a favor dessa ideia, não. Não sei. Eu nunca consegui sentir. Meu nariz é uma bosta. Diacetil foi, acho que, o último off-flavor que eu aprendi na minha vida. Por quê? Porque a gente está acostumado com diacetil. Eu nunca senti diacetil numa IPA. Então o John Palmer foi o primeiro cara a falar sobre diacetil em IPA por conta de você restartar um pouquinho da fermentação. Scott Janisch, que recentemente escreveu um livro sobre lúpulo agora, e ele fala nas palestras dele, né, que eu vi a palestra dele aqui no Brasil, lá em Floripa esse ano, em setembro, no livro dele, ele fala sobre a fermentação startar novamente, né, ela acontecer de novo, a fermentação por conta das enzimas do lúpulo, né, e aí um pouco de oxigênio que também vai para dentro do balde no momento que você joga o dry hop ali, você absorve um pouquinho de oxigênio na hora que o lúpulo cai, você restarta a fermentação, você tem um pouquinho de fermentação aí. Você ter uma fermentação de novo é ruim, é 100% ruim? Na minha opinião, não. Não. Na minha opinião, não. Tá? Mas tem gente que é de outras opiniões. Inclusive o próprio Scott Janisch, tá? E eu assisti a palestra dele, depois conversei com ele, e, enfim, ele é a favor de fazer o dry hop numa temperatura entre 14 e 16 graus para que não starte de novo a fermentação. A minha opinião é o seguinte, joga esse lúpulo a 24 graus e deixa 5 dias nessa temperatura. 5 dias é mais do que o suficiente para extrair bastante aroma numa temperatura mais elevada e, se startar de novo a fermentação, que acontece isso é muito pouco, 5 dias foi o suficiente para tudo acontecer, biotransformação acontecer, extração de compostos de amargor, de compostos de sabor, de compostos de aroma, tudo que tem para acontecer, aconteceu. Acabou os 5 dias, joga para zero. Então, tem muita gente que diverge nessa temperatura ideal de dry hop. Tá? Conceito básico é, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas do mosto, maior o atrito em cima do lúpulo, maior o atrito em cima do lúpulo, maior a extração. Tá? Mas aí você tem outros pormenores, que é essa história de restartar a fermentação. E eu acabei falando para vocês aí o porquê. A Laísa está perguntando, eu sempre revejo os seus vídeos e dá um like. Show de bola. Dá um like pra gente aumentar o nosso canal no YouTube. Estamos só com 1000 inscritos, galera. Ajuda a gente a aumentar a nossa abrangência aí. Cássio Luiz está perguntando, boa noite, estou ansioso pelos resultados dos teus trabalhos sobre o lúpulo. Obrigado por compartilhar conosco. Cássio, eu também sou o cara mais ansioso que tem com isso, cara. Você não sabe. E eu tô com o banho-maria aqui na minha frente. Eu tô aqui olhando para ele, montando os cabos nele, né? Que eu desenvolvi um equipamento do zero, né? Para fazer 6 fervuras em momentos, 6 potinhos, né? Num mesmo equipamento que faz 6 fervuras juntas, onde você pode variar as adições de lúpulo. Eu estou passivando o negócio que é todo de inox, estou ligando uns cabos aqui porque ele vem sem tomada, né? Preciso ligar ele. Amanhã eu vou finalmente conectar ele na tomada. E eu vou gravar um vídeo. Que eu já estou gravando aos pouquinhos, conforme eu estou mexendo nele, eu estou gravando. Eu vou postar essa semana. Evandro, próxima live sais de água.
Ô Evandro, o pessoal tá pedindo muito, cara. É que vai sair uma série. Eu vou começar a gravar vídeos em séries, tá? Mosturação, um vídeo sobre cada rampa. Sais, um vídeo para cada um dos sais. pH, então eu vou gravar séries contínuas, tá? Sobre determinados assuntos. Malte, a mesma coisa, eu vou gravar uma série. Então, sobre sais, está previsto então na série sobre água, tá? Que eu vou fazer. Mas já que tá todo mundo pedindo, cara, acho que eu tenho que fazer alguma coisa sobre água. É que não dá para falar sobre todos os sais em uma live só. Eu tô pensando aqui o que eu faço. Vai ter que ser umas 4, 5 lives, cara, para poder abranger tudo isso. Eu não sei exatamente como fazer. Solar Brandão perguntando, vou fazer uma saison com suco de maçã e infusão de folhas de pimenta. Pimenta da Jamaica. Qual proporção de suco usar por litro? Suco de maçã, eu lembro muito bem que eu usei. Cara, eu vou ter que fazer. Eu não tenho como fazer conta agora. Eu vou ter que pedir para que você faça uma conta para mim. Eu fiz uma cerveja, eu fiz 2.000 litros de cerveja. Eu joguei 15 litros de suco de maçã. E ficou com uma intensidade ok, tá? Suco de maçã de caixinha. Faz a conta então, tá? 15 litros de suco de maçã para 2.000 litros. Faz a proporção. Gustavo Picelli, lúpulos que remetem a frutas vermelhas, tem algum para indicar? Cara, o mais conhecido é o nosso amigo Cascade. Frutas vermelhas, para mim, dá mais frutas escuras do que vermelhas, tá? O Mittelfru também. Você está fazendo uma Lager, é o Mittelfru então. Está fazendo uma IPA, é o Cascade, tá? Marco André, usei Saaz, ela e no final Soriac e uma Tripel. Muito bacana. O Ela é um lúpulo para IPA, mas ele é muito floral. É um dos lúpulos mais florais que tem para IPA, junto com o Centennial. São os dois lúpulos mais florais que tem para IPA. E que então numa Tripel combina muito bem, porque uma Tripel pede um lúpulo desse, né? Com um perfil vegetal, floral. Celão Martins, isso aí, já medi FG e depois de dry hop e cai mesmo 1 ou 2 pontos. Cai, né? Com certeza, reativa a fermentação, cara. Ô Evandro, eu não vou estar no Slowbril, cara, eu vou estar em Floripa dando aula. Fechamento do curso de tecnologia, cara, não vou estar aqui. Vai vir uma galera pra cá, cara. Eu vou perder essa festa. Quem trabalha de final de semana é isso aí. Fazer o quê? O Jeff perguntando, para uma American Wheat, que lúpulo você indicaria? Meu amigo, para American Wheat, geralmente não se usa lúpulo alemão, tá? American Wheat é uma desconstrução completamente da Weiss, né? Ela não tem fenólico, ela tem um esterificado baixíssimo, que não é aquela banana toda que a gente está acostumado na Weiss. E o lúpulo mais usado para ela é lúpulo de IPA, Citra Amarillo Mosaic, tá? É uma American Wheat. Proporção de lúpulo de final de fervura para uma American Wheat: 1 ou 2 gramas por litro. Galera, vamos encerrando por aqui. Pergunta sobre água. A gente vai fazer algumas lives sobre água, sim. Gente, o nosso tempo, o Instagram tá falando que o nosso tempo acabou. Vai cair a conexão em 3 segundos. Valeu, galera. Até a próxima.